Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. Vou usar o mesmo texto que o pastor usou para falar para os homens e vou pegar ganchos aqui, porque a gente não pode esquecer do que foi falado para os homens, né? As mulheres comemoraram durante 30 dias o puxão de orelha que o pastor deu nos maridos, mas isso não ia ficar assim, né? Não tem como, porque a Bíblia, sempre quando ela vai dar um conselho, ela dá para os dois no mesmo texto. Se você for ver o conselho de Coríntios, o conselho de Efésios, o de Tito, o de 1 Pedro, todos os conselhos que a Bíblia vai dar, ela dá para os dois juntos, nunca para um só. Se for reparar, você vai ver isso. E outra, primeiro era o conselho para as mulheres. Sempre é assim, mulheres, depois marido. Mulheres, depois marido. O pastor inverteu a ordem, mas está valendo. Agora é o mês do marido comemorar o puxão de orelha da mulher. 1 Coríntios 7, versículo 3, diz assim: o marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O pastor pregando aqui mês passado, ele falou que deveres tinha a ver com uma dívida difícil de ser paga. Não foi assim que ele falou? Então, a dívida do marido para com a mulher, ele falou que era uma dívida difícil de ser paga. Mas hoje eu falo, mulher, a dívida sua para com seu marido é uma dívida difícil de ser paga. Não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque os papéis na família, eles não são tão fáceis assim de cumprir. Mas quando Deus deixa uma ordem, é porque Ele sabe que é o melhor para nós. Tudo que Deus deixa na sua palavra não é simplesinho de se cumprir. Mas se a gente conseguir cumprir, nós vamos ser o quê? Abençoados por Deus. Hoje eu estava comentando com o pastor, falei assim, amor, é tudo tão repetitivo. Quando vai falar para a família, parece que é tudo sempre tão igual, porque o conselho não muda. Sabe por quê? Porque o ser humano está sempre tendo as mesmas dificuldades. Os maridos sempre vão ser chamados a amar sua esposa, porque o homem tem essa dificuldade de demonstrar amor, de cuidar, de amar. Apesar do seu instinto protetor, muitas vezes tem dificuldade de demonstrar esse amor. Já as mulheres, qual vai ser a dificuldade das mulheres? Se submeter aos seus maridos. As mulheres, principalmente no século que nós vivemos, onde as mulheres ocupam cargos altos na política, as mulheres ocupam cargos altos na sociedade, na educação, em todos os lugares, são empresárias, lideram várias pessoas em empresas. É a era da mulher liderar, mas no seu lar ela continua exercendo o mesmo papel. Não mudou. Por mais que na sociedade ela esteja liderando, ela esteja comandando, dentro de casa, a palavra de Deus para a mulher continua a mesma. Então, a gente vai entender o seguinte, o pastor falou que o primeiro, ele não chamou de responsabilidade, né? Ele enfeitou assim, chamou privilégio, não foi? A missão maravilhosa, extraordinária do marido, ele falou que a primeira missão era do homem ser o cabeça da sua casa. Não foi isso que ele falou? Ao homem cabe ser o cabeça da sua casa. Ele falou isso baseado em 1 Coríntios 11, que fala que Deus Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso foi base para o pastor falar que o homem é o cabeça da igreja, da casa. E a mulher? O que a mulher é? Gênesis 2:18. A mulher é a ajudadora. Gente, tem mulher que acha que ser ajudadora é qualquer coisa. E não valoriza a missão que o próprio Deus deu. Auxiliar não serve para nada. Auxiliar, gente, não existe papel maior e papel menor.
Papel é importante em qualquer lugar. Um completa o outro. A Bíblia fala, far-lhe-ei uma esposa, uma auxiliadora que lhe corresponda. Não é qualquer coisa ajudar, não, é papel importante. Gente, o homem precisa de alguém do lado dele para o ajudar. Não acha que o homem tem prazer em decidir tudo sozinho, passar por cima, não. O homem gosta de compartilhar, de ter alguém para ajudar, mas a mulher, ela comete 2 problemas. Ou ela não faz nada, deixa se virar sozinho, porque é ele que é o cabeça, ou ela quer dominar. É o extremo. Ou é lá, ou é lá. Não tem o equilíbrio. Gente, nós mulheres, não foi qualquer pessoa que nos deu esse papel de auxiliar, não. Foi o próprio Deus. Ele nos criou com esse propósito. E eu digo que é um privilégio. Coisa difícil é decidir as coisas, gente. Coisa difícil é ter que comandar, é ter que... Aqui tem mulheres que são mães e pais dentro da sua casa. E sabe do que eu estou falando, o peso que é ter que decidir coisas importantes a respeito da sua família. Isso não é fácil. Mas eu quero te dizer que quando você ocupa o lugar que é seu, as bênçãos de Deus vêm sobre nós e fica tudo mais fácil. Gente, quantas mulheres hoje têm o peso, têm até doenças, até depressões, quantas coisas vêm sobre a vida da mulher quando ela não quer ser ajudadora, ela quer ser a que comanda, ou ela quer ser sozinha, quer viver sua vida independente. Não faça isso. Cumpra o seu papel de ajudadora. Então, mulheres, não mande no seu marido, porque a mulher não deve anular o homem. O homem, quando ele é anulado, isso pode trazer problemas seríssimos para a vida dele, que vai refletir dentro da família. Isso é coisa muito séria. Hoje eu ouvi uma história muito interessante. Conta uma história, é ilustração, tá, gente? Tinha 2 filas para entrar na porta do céu. Lá no canto tinha uma fila, homens mandados por sua mulher. E era uma fila muito grande para entrar no céu. E do outro lado estava uma outra fila, homens que comandam a sua casa, não mandados por mulher. Aí tinha outra fila. E os homens daqui começaram a reparar que a fila de lá estava muito pequena, só tinha um. E a daqui estava enorme, e eles ficavam inconformados. Gente, como que aquele homem conseguiu ir para aquela fila? Como que ele conseguiu dominar a sua mulher? Eu não acredito. E ficaram ali murmurando, até que... Não, a gente não vai ter jeito. Nós vamos ter que ir lá e perguntar o que esse homem fez para conseguir dominar a sua mulher e entrar naquela fila dos homens não dominados. Aí foi lá. E ele falou assim, moço, como que você conseguiu? Aí o moço virou, conseguiu o quê? Está nessa fila, como que você fez? Você tem que falar para a gente, não é possível. Como que você conseguiu estar nessa fila aqui? Ele, que fila? Essa que você está para entrar no céu. Ah, não sei, foi minha mulher que mandou vir para cá. Não tem jeito, a mulher, ela quer dominar o homem o tempo inteiro. Mulher, não pule o seu papel. Seja ajudadora. Ser ajudadora é uma benção. Igual o pastor contando essa viagem, o tempo todo, ele teve a liberdade de me perguntar se era bom a gente ir ou não. Sabe por quê? Porque eu estou sempre pronta a ajudar. Se fosse uma mulher que só puxasse para trás, só negasse, só botasse empecilho, que não ajudasse, ou ele não ia fazer nada, ia viver a vida mais demoradamente, né, pensando muito para fazer as coisas, ou a gente não ia poder avançar. A gente ia estar sempre limitado. Mas não, seja uma mulher ajudadora. As solteiras, já casem sabendo disso. Você vai entrar num casamento para somar, não para medir força e nem para dividir. É para somar. E meninos que vão namorar, olhem se as meninas são submissas a seus pais, porque antes delas serem submissas a você, menino, ela precisa ter sido submissa a seus pais.
A submissão começa muito cedo. Eu lembro, eu posso falar isso, graças a Deus, Deus me agraciou com essa bênção de obediência. Eu sempre fui obediente aos meus pais. Sempre, sempre. Se meu pai falava assim, não vai, não tinha discussão, não pode, não teimava. Levei 1 ano e meio para namorar essa menina, porque o pai dela e a mãe não queria que ela me namorasse. É verdade. É verdade. O que acontecia? Foi uma confusão de informação. O meu pai falava assim para mim. Eu estudava num bairro não muito legal, né? Um bairro que eu estudava, até hoje ele não é muito legal, o bairro que eu estudava. Só que era o único colégio que tinha. Então, eu fui para lá fazer de 5ª a 8ª. Isso eu tinha bem pouquinha idade, né? Não vou aqui ensinar mal para as meninas. Eu tinha bem pouquinha idade. E meu pai falava assim, você nunca namora menino de lá. Porque aqueles meninos lá são à toa. E você não deve namorar menina à toa, porque menina à toa só faz o que não presta. Aí eu fui para lá. Então eu andava assim, ó. Nem olhava para aqueles meninos, porque meu pai já tinha me avisado e minha mãe que eu não podia namorar menino de lá. Aí ele começa a me rodear. Só que ele não era menino de lá, ele trabalhava lá. Então, meu pai não queria saber. Se estava lá, era menino de lá, não podia namorar e pronto, acabou. Então, eu levei 1 ano e meio a convencer meu pai de que ele não estava lá atrás de menina, porque ficava, ele lembra disso, ficava vários meninos à toa no muro, no portão da escola, esperando as meninas sair para tentar namorar as meninas. Isso era fato lá. E eu não dava ideia, eu não podia nem falar oi. Se meu pai soubesse que eu tivesse falado, e eu obedecia. Meu pai não estava lá me vendo, não estava lá me vigiando, não tinha ninguém tomando conta de mim, mas eu sabia do compromisso que eu tinha feito lá dentro de casa. E eu obedecia. E isso sabe para quem que foi bom? Para mim. Fui abençoada com um marido que me ama, que me respeita, que fez o que fez aqui para vocês tudo ver. Não é fachada. A gente sempre se deu bem, a gente sempre trabalhou junto, a gente trabalha amanhecer e dormir junto, trabalhando junto, e a gente sempre se deu muito bem, porque Deus me honrou pela minha obediência. Então, meninas, vocês que acham que desobedecer a mãe, pular a janela, falar que vai para a casa da amiguinha e ir para outro lugar, falar que vai fazer tal coisa e fazer outra coisa, vocês acham que isso é vantagem? Parece vantagem hoje, mas amanhã pode não te trazer uma bênção tão grande dessa de ter uma família abençoada, porque o melhor presente que a gente pode ter é uma família abençoada, porque o homem não pode viver só, assim como a mulher também não pode, mas também viver na vida, ter uma vida, vamos botar assim, desculpa a palavra, desgraçada, por causa de um mau relacionamento, muitas vezes é o que as meninas e os meninos semeiam na sua adolescência. Então, meninos e meninas, fiquem atentos. Desobediência leva a caminhos de destruição, enquanto obediência traz vitória na sua vida. Então, seja obediente. Não estava isso para falar aqui não, mas Deus falou, então, graças a Deus por isso. Irmãos, em Provérbios 12, versículo 4, diz que a esposa exemplar é como a coroa do marido. Ela enfeita o seu marido, é aquilo que falta, vamos botar assim. O rei sem uma coroa, ninguém tem como saber que ele é um rei. Mas quando coloca a coroa, todo mundo sabe que ele é um rei. E a esposa exemplar. O que é uma esposa exemplar? É aquela que faz o seu papel. Ela é a coroa do seu marido. Então, outra coisa, o homem, isso eu aprendi hoje com o pastor Josué Gonçalves. A gente acha que homem é meio machão, que não liga muito para as coisas. E o pastor Josué Gonçalves fala que o homem casa porque ele quer ter companhia. E ele quer ter companhia agradável. Gente, tem mulher que ninguém merece. Só cobra, só reclama, só resmunga. Ninguém merece. Então, você é uma ajudadora, você tem que ser companhia. E uma companhia que o marido queira que esteja perto, porque ele precisa de companhia. Ele casou porque ele precisa de uma companhia. Se for uma companhia ruim,
que vai ser desse marido, coitado? Está amarrado, né? O pastor José Gonçalves falando sobre isso aqui, que o marido gosta de ter companhia, ele falou que teve uma mulher, daquelas mulheres bem chata mesmo, mas bem chata mesmo, falou que ia sair de casa com a mulher, e o marido foi dirigindo. Já no portão de casa, a mulher, cuidado com o portão, cuidado. Aí saiu no portão, aí entrou na rua, está dirigindo. Cuidado, você está passando, avançando, você está no limite de velocidade. Mas se a polícia te para, nossa, o que vai ser da sua vida? E tá a mulher, e tá. Até que então surge o bendito guarda. De tanto ela amaldiçoar, acabou que apareceu o bendito guarda mesmo. E o guarda parou e virou para o moço e falou assim, por favor, os documentos. A mulher começou. Mas você tem que multar ele mesmo. Você não viu o tanto que ele estava andando? Eu sabia que isso ia acontecer. Mas veio correndo muito, veio avançando, veio não sei o quê. Guarda, o senhor vai multar ele, não vai? E tá a mulher falando. E o guarda quieto, olhando o documento. E tá a mulher. De repente, o guarda virou para o moço e falou assim, é a sua esposa? Aí ele falou assim, é a patroa. Aí o guarda virou assim, entregou o documento e falou, pode ir embora. Ela, o quê? Você não vai multar ele? Que é isso? Mas que glustiça é essa? Ele estava correndo. Aí o guarda virou para a mulher e falou assim, ele já foi punido, casando com uma mulher igual a senhora. Não precisa de mais punição, coitado. Ele já foi punido o suficiente. Então, gente, mulheres, não seja uma companhia chata que o marido só tenha essa. Não tem outra opção. Aí tem que ficar com essa... Então, o marido não tem outra opção, aí ele tem que ficar com essa companhia. Por favor, seja uma companhia agradável. Dê prazer ao marido de estar ao teu lado. Seja uma ajudadora em todos os sentidos, gente, em todos os sentidos. Outra coisa que é o papel da mulher, submissão. O pastor falou que o segundo ponto dos homens, ou a segunda responsabilidade, a segunda missão, era o de amar a sua esposa. E o pastor falou da dificuldade de demonstrar esse amor, que mulher tem hora que é difícil de entender, né? Falou isso tudo. E a mulher, Deus fala, mulheres, seja submissa aos seus maridos. Gente, submissão não é inferioridade. Submissão não é desonra. Submissão não é capacho. Não é isso. Submissão é estar debaixo da missão do marido. Qual que é a missão do marido? Amar a esposa. Então, qual que é a missão da mulher? Merecer esse amor. Pergunta para você assim, eu mereço esse amor? Gente, tem mulher que muitas vezes reclama do marido, mas o máximo que ela merece é esse tantinho de amor aí. Vamos ver, né? Então, pergunte-se para você, como mulher, se você está merecendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao homem como a igreja se submete a Cristo. E a mulher deve se submeter. Imagina bem, Cristo se entregou pela sua igreja. E a igreja se compromete com esse Senhor em gratidão pelo seu amor sacrificial. Gente, é um conjunto, não é de um só lado. Mas sabe o que acontece muitas vezes? As mulheres falam que fica esperando. Fica esperando. Não, se ele me amar, eu vou me submeter. Faça o seu papel, sem esperar. Porque talvez o que falta para o seu marido amar você é você se submeter a ele. Talvez você dentro de casa quer comandar tudo, manda tudo. O homem não pode falar nada. Aí você quer que ele te ame? Fica difícil, né? Então, demonstre, comece por você, mulher. Porque o conselho começa pelas mulheres. Mulheres, submetam-se aos seus maridos, como também a igreja está sujeita a Cristo. Em Efésios 5, 22 fala isso. Então, mulher, mereça o amor do seu marido.
Os papéis vêm juntos, mas não devemos esperar do outro primeiro. Não podemos esperar do outro. Temos que fazer a nossa parte. Fala assim, eu vou fazer a minha parte. A minha parte. Faça a sua parte primeiro. Então, para o homem, gente, aqui algumas pessoas me encomendaram aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Eu encomendei, deve estar chegando, se já não chegou por aí. E eu estou muito a fim de ler também, porque eu ainda não li. E lá fala das várias linguagens que o homem e a mulher usam para expressar o seu amor. Então, a mulher, quando ela se submete ao seu marido, o homem entende que ela o ama. Porque uma das linguagens para o homem entender que a mulher o ama é quando a mulher se submete a ele. Então, a submissão é uma linguagem do amor. Outra coisa, gente, tem mulher que fala mal do marido. Isso é insubmissão. Corrige o marido na frente de todo mundo. Isso é insubmissão. Expõe o seu marido. Isso é insubmissão. Nós, como mulheres, temos que ter sabedoria. Se vai corrigir alguma coisa, se acha que o marido não agiu bem, chama ele e fala com ele. Não exponha o seu marido às pessoas. Isso é insubmissão. Isso é você não estar obedecendo o que Deus fala. Então, mulheres, cuidado com o que vocês falam dos seus maridos. Muito cuidado com isso. Tanto que... Claro que a gente, como o pastor Eduardo e eu como esposa, a gente sempre aconselha casais. E claro que quando os casais estão em dificuldade, devem sim chamar alguém para ajudar. Mas, gente, a melhor pessoa para resolver os seus conflitos são vocês dois mesmos. Não existe ninguém melhor do que vocês dois para resolver os conflitos. Sabe por quê? Vocês se conhecem. Vocês estão juntos, dormem, acordam, conversam, trabalham. Vocês sabem aonde que está o problema muito melhor do que quem olha de fora. Então, tenta resolver entre vocês os conflitos uns com os outros. Não que não possa chamar, mas eu estou dizendo no sentido de expor. Toma cuidado. Se vai chamar alguém para aconselhar, chama a pessoa certa. Não conta para todo mundo e depois... vai consertar, sabe por quê? Porque você expõe a sua casa, expõe a sua família. E isso não é bom, isso é insubmissão também. Outra coisa, mulher, você não é juíza do seu marido, você não tem que ficar medindo as atitudes. Ame, se submeta ao seu marido. E, primeiramente, claro, ao Senhor, né? E a gente deve primeiro se submeter ao Senhor, submeter a nossa família diante de Deus, mas... também não se esquecer de submeter ao marido. Outra coisa que o pastor falou dos homens é que o homem é o provedor, ele colocou separado, mas eu juntei, provedor e protetor do seu lar. Não foi isso que o pastor falou? Que o homem é aquele que provém, que sustenta o seu lar. E a mulher, sabe por que a mulher é? Administradora do seu lar. Está vendo como que um papel completa o outro? É o tempo todo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é perfeita. E o que ela nos ensina é para o nosso bem. A mulher ela é a administradora do lar. Provérbios 31, 27 diz assim: tende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Gente, misericórdia de mulher preguiçosa. Misericórdia, tá, gente? A Bíblia fala que a mulher virtuosa, como é dito em Provérbios, é aquela mulher que não come o pão da preguiça. E ela tende ao bom andamento da sua casa. Em Provérbios também, 14, 1, diz que a mulher sábia, todo mundo conhece esse versículo, edifica a sua casa. Edificação tem a ver com o quê? Construção. A mulher é aquela que constrói. O marido é o provedor, é aquele que provê os materiais. E a mulher é aquela que organiza aqueles materiais dentro de casa e administra. Está vendo como tudo se completa? Gente, o marido, há um ditado muito antigo, não sei se o pastor vai me ajudar, que não adianta o marido botar tirar com a colher pela porta da cozinha. Então, tudo é em
conjunto. Não adianta o homem descarregar, não é assim? Com uma máquina e a mulher tirar com a pá pela cozinha. Por quê? O homem está provendo e a mulher não sabe administrar dentro da casa. Tem mulher que desperdiça coisa demais. Na hora de cozinhar, não pensa, desperdiça muita coisa, joga muita comida fora. Não economiza roupa, lava de qualquer jeito, cuida de qualquer jeito. Não cuida das crianças direito. Gente, misericórdia. Nós somos administradoras. Deus nos entregou esse papel porque sabe que nós somos capazes de fazer isso. Então, seja uma boa administradora do seu lar. Seja aquela que divide as tarefas em casa. A mulher ela precisa ensinar as meninas a como cozinhar, a como organizar uma casa. As mulheres precisam ensinar isso às filhas. Precisa ensinar. Nós somos administradoras. Não, eu falo que eu admiro a Milene. De verdade, eu falo isso de coração mesmo. O pastor sabe disso, que eu falei que eu ia levar a Samara para ficar uma semana na casa dela, para ela me ajudar a educar filhos igual ela educa. Ela divide tarefa, ela bota horário para tudo, ela fala uma vez só, tem que obedecer. Isso aí é saber administrar o seu lar. Ela tem quantos? 4. E ela bota a ordem naquela casa nos 4. Eu tenho uma, tem dia que meus cabelos ficam tudo arrepiados assim, ó. Então, eu admiro a Milene pela sua organização, como que ela administra a sua casa. E é tão bacana isso, porque hoje, como a gente fala que mulher edifica e o homem provê, muitas vezes a mulher precisa ajudar na provisão. Isso hoje é mais do que comum, as mulheres terem que ajudar ao homem na provisão, e não só na edificação do lar. Gente, isso não pode ser uma coisa que a mulher almeje. Isso tem que ser quase que um acidente. Olha, meu marido não está conseguindo suprir a casa sozinho, eu vou ajudar. Isso não pode ser uma ânsia da mulher de querer ser independente, de querer sair. Mulher, não é esse o seu papel. Sabe o que acontece muitas vezes que a gente vê? Mulheres cansadas, mulheres estressadas, filhos rebeldes. Sabe por quê? Porque a mulher abandonou o seu papel para almejar o que não é seu. Se acontecer da mulher ter que trabalhar para ajudar a prover para a sua casa, que ela faça isso em submissão e não com independência. Tem mulher que tem dinheiro separado do marido, gente. Misericórdia, de dinheiro separado, de bolsa separada, não pode. Tem que ser família, é todo mundo junto, é bem comum. Não pode ter essas coisas aqui. Gente, eu trabalho em loja. Aqui eu nunca vi, não, mas lá no Rio, tem vezes que a gente está no caixa e é uma novela. Porque você tem que ficar assim. O marido chega no caixa e a mulher, aí chega aquele monte de roupa. Aí eles começam. Isso aqui é você que vai pagar. Isso aqui é você. Isso aqui é você. A gente fica de cabelo em pé para fazer essa conta. Quem vai pagar o quê? Chega no último, quase que tem que pegar o negócio e dividir no meio. E é aquela confusão para acertar a conta, porque é uma divisão dentro de casa. Gente, essas casas que o dinheiro é assim não prospera. Não prospera, tem que ser tudo junto. Ah, mas o meu marido não sabe administrar o dinheiro. Então, o problema está lá atrás. Tem que sentar e conversar. Saber que tem que andar em conjunto, tem que andar junto. Não pode um puxar para o lado e outro puxar para o outro. Tem que saber administrar. Então, a mulher sábia, ela precisa administrar bem o seu lar, mas administrar em submissão. Tem mulher que fala assim, então aqui em casa eu sou administradora, então quem manda sou eu, vou fazer do jeito que eu quero. Aí o marido detesta que a mulher vire a cama. Detesta que a mulher... Cada dia que o homem entra no quarto, a cama está de um jeito. Misericórdia. Eu não aguento os dois. Gente, se o marido não gosta que vira a cama, precisa virar toda semana? Vira de vez em quando só, né? Para ele nem perceber. Administra em submissão, em conjunto. Eu li a história hoje de uma esposa de um pastor, que ela estava casada de pouco, e o marido dela estava no banheiro, e ele grita a ela, ô amor! Aí ela chega na porta. O que você quer, meu bem? Você colocou o papel higiênico errado. Ele é engenheiro, então o papel tem que ficar, o rolo do papel, não é o papel saindo por baixo, o correto é o papel saindo por cima.
Engenheiro tem dessas coisas, né? Muito cálculo, muito exatas, né? Fernanda que o diga. Então, eles são muito detalhistas. Então, ele chama a mulher e fala, amor, você colocou o papel errado, o papel tem que sair por cima e não por baixo. Aí ela foi. Aí ela pensou, o que me custa botar o papel com o rolo saindo por cima? Para ele faz tanta diferença, para mim não muda nada. Botar por cima ou por baixo. E ela passou a colocar o rolo de papel com o papel saindo por cima. E isso é submissão. Isso é bonito. Porque para ela não fazia diferença, mas para ele fazia. Então, mulher, talvez para você não faz diferença, mas se para o seu marido faz, trate ele com amor. Tem mulher que não liga se a casa está bagunçada, se está arrumada, se está de perna para cima. Mas homem, eu aprendi isso hoje também, que homem não gosta de casa bagunçada. Os homens concordam comigo? Só para me saber se isso é verdade. É verdade? Homem não gosta de casa bagunçada? Eu sei que o meu marido não gosta. Ele fica em pânico se ele vê muita bagunça dentro de casa. E eu também não gosto. Mas tem mulher que não liga. Ah, se começou a maldita novela das duas, para com a cozinha de almoço e vai ver. Mas tem homem que chega em casa e vê que a cozinha do almoço não foi arrumada, ela ainda vai começar na janta, mas está dando a maldita novela das 7 e ela quer ver. Misericórdia, mulheres. Misericórdia. Uma que a novela só serve para ensinar coisa que não presta. Lá em casa nem Globo não tem, mas só que eu tive o desprazer, vamos botar assim, de ir na segunda-feira no hotel assistir um capítulo de uma novela que eu nem sei qual. Eu acho que é das 8, das 9, das 10, não sei. Não sei nem que nome que tem. E eu fiquei horrorizada, gente, horrorizada com o que é ensinado nas novelas. E mais horrorizada ainda em pensar que a maioria das mulheres são viciadas em novela. A porcaria que as mulheres estão botando para dentro da sua mente. Porque as mulheres, ela ficam olhando aquelas traições, aquelas coisas absurdas que acontecem lá, e a cabeça dela, não sei para onde que viaja, é perigoso demais. Então, mulheres, vigiem. Não abandone o papel que Deus te deu de administrar a sua casa, de cuidar bem da sua casa, para colocar para dentro da sua mente, do seu coração, coisa que não presta. Então, mulheres, cuidado com as novelas. Não tem nada de bom. Nada, 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 nada. Alguém falou alguma coisa aí? É, isso mesmo. Só tapeação. Outra coisa que a mulher precisa ser. Antes disso, eu vi... gente, isso é muito forte, a questão da arrumação de casa. Tem os extremos. Mulher que é neurada, que o marido não pode nem entrar dentro de casa, não pode deitar no sofá, não pode pisar em cima da cama, não pode fazer nada. E tem a mulher que a casa dela é uma bagunça só. Aí conta um pastor que a mulher dele chegou no gabinete desesperada, falando que o marido tinha saído de casa. Aí o pastor fala assim, não, eu já vou terminar aqui, já vou na sua casa. Aí o pastor vai, pega a sua esposa e chega na casa da mulher. Quando ele chega na casa da mulher, ele não fala, mas ele pensa, né? Porque ele é humano. Ele fala, se fosse eu, tinha ido também. Porque tinha fralda de criança espalhada para todo lado. A mulher estava daquele jeito que só Jesus, né? Com o vestido de semana passada. As crianças tudo suja. A cozinha com vasilha de 3 dias. A cama que tinha roupa para todo lado. Aquela desorganização. O pastor olha para aquela mulher chorando. Não estava assim naquele dia, mas é uma habitual que o pastor fala. E ele vira para a mulher e fala assim, tive uma revelação, irmã. Deus vai dar uma faxina nesse casamento. E o pastor volta, chama algumas irmãs, compra balde, compra vassoura e começa. Começa a faxina do terreiro e vai para dentro de casa e limpa tudo, organiza tudo, dá banho nas crianças. Na hora que está tudo pronto, ele fala assim, agora vai você, mulher. E toma aquele banho que você nunca tomou na vida, se arruma, que eu vou buscar o teu marido. Na hora que está tudo pronto, tiraram caminhões de lixo da casa da mulher, que arrumaram tudo, lavaram tudo. O pastor vai lá e fala assim, eu vou buscar o teu marido. Aí chega no marido e fala assim, meu filho, vamos voltar para casa? Ele fala assim, não volto não, pastor. Não tem condição nenhuma aquela casa, aquela mulher, essa vida, não tem condição um negócio desse. Aí
ele viu, não, meu filho, Deus fez uma faxina no seu casamento, pode voltar. Ele, pastor, só vou voltar porque o Senhor está me falando que é para eu voltar. Eu vou voltar em obediência ao Senhor. O pastor vai, leva o irmão. Quando o irmão chega na porta, que o marido olha para casa, que olha para as crianças, que olha para a mulher, ele fala, pastor, eu vou ficar. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? A mulher, como administradora do seu lar, ela tem que proporcionar um lugar que todos da casa queiram estar. Um ambiente agradável, um ambiente organizado, onde cada um sabe onde tem suas coisas. Gente, isso é importante para o bom funcionamento. Mulher, você é administradora, você sabe fazer isso. Mulher é detalhista, mulher cuida de pequenas coisas. Mulher, não deixe sua casa virar um caos. Faça dela um porto seguro, onde o marido trabalha o dia inteiro, mas quando chega à noite, ele tem prazer em voltar para casa e encontrar um ambiente agradável. Em todos os sentidos. Então, mulher, administre bem o seu lar. Outra coisa que o pastor falou, que o homem deve ser o amante da sua mulher. Não foi assim que o pastor falou? Que tem que tomar cuidado, né? Homem que não cuida da sua mulher, que o homem tem que ser o namorado, tem que ser o amante da sua mulher. Todo mundo entendeu o que o pastor quis dizer no dia. E eu falo que a mulher também precisa ser a mulher romântica, essa mulher amante também. Tem que tomar cuidado com isso, porque em 1 Coríntios 7, versículo 5, fala que o casal não deve se privar um do outro, a não ser por mútuo consentimento e por pouco tempo. Mulheres, homens têm, muitas vezes, necessidades físicas maiores do que nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem muito menino novo aqui. Vocês estão entendendo, então? Então, mulheres, não prive o seu marido por longo tempo. Não faça de você, do seu corpo, uma arma que você fala assim, ah, você não vai fazer o que eu quero. Não. Então, já era. Nunca faça isso. Isso é prostituição. O pastor Cláudio Duarte diz isso, tá? Não use o seu corpo para ganhar dinheiro do seu marido, ganhar alguma coisa que você quer, porque isso se chama prostituição. Não é casamento. Então, mulher, não se prive do seu marido. Outra coisa, mulheres precisam cuidar da sua aparência. Tem mulher, agora já casei, acabou meu cansaço. O Brenda até riu. Acabou a fadiga, não preciso mais fazer nada. O pior que eu tinha que fazer, eu já fiz, já casei, agora é só relaxar. Aí a mulher come igual uma desorientada. Come igual uma desorientada. Eu fui bem assim, né? Deus me libertou da glutonaria. Emagreci 12 quilos. Recebe aí, Brendo. Gente, a vida da gente é feita de ensinamento. Eu aprendi muita coisa, mas eu tenho aprendido a cada dia. E a gente tem que aprender uma coisa. O marido quer do seu lado uma mulher bonita. Uma mulher bonita é honrar o seu marido também, porque homem nenhum gosta de uma mulher feia do seu lado. É verdade ou é mentira? Homem não, sabe, porque quando você se arruma, você está dizendo para o seu marido que você é feliz ao lado dele, que você está satisfeita com a vida que você tem. Se você vive sem se cuidar, sem se arrumar, feia, comendo igual uma doida, o marido vai achar que sua vida é uma tragédia, que você não está feliz de jeito nenhum. Isso desconta isso nas coisas da vida. Então, mulher, não ache que porque você casou, você não deve se arrumar mais. Agora que você tem que se arrumar para o seu marido. Porque ele tem o prazer de viver eternamente, até que a morte o separe, com uma mulher só. Mas você não precisa tentar o seu marido vivendo ele com um dragão. Não é verdade? Ah, porque ele agora não pode me trair, não pode me largar, então vai ter que me aturar do jeito que eu tiver. Você não precisa castigar a pessoa assim. Então, seja bonita, mulheres. Se cuidem. Claro que tem mulheres que têm dificuldade de saúde, que não conseguem emagrecer, tem mulheres que têm problemas.
O homem entende, o pastor está falando aqui, quando é um distúrbio, alguma coisa, o homem, ele ama a mulher, ele não ama o seu corpo. Mas quando é descuido, gente, aí vamos combinar, né? Aí não precisa, é sem necessidade. Então, o homem, ele ama a sua mulher, mas nós precisamos também corresponder a esse amor se cuidando. Eclesiastes 9:9 diz assim: desfrute a vida com a mulher que você ama. Então, casados, desfrutem do relacionamento que vocês têm. Deus ama e preparou o relacionamento para o casal. Jovens, meninos e meninas, se guardem para que vocês tenham uma celebração linda no casamento de vocês. Meninos e meninas, muitas vezes vão para o casamento já com uma carga de frustrações por causa de relacionamentos, porque fizeram o que não era para fazer. Assumiram responsabilidades dentro do relacionamento que não era para eles. E isso traz marcas, e marcas ruins. Então, meninas e meninos, guardem o coração e o corpo de vocês. E mulheres, homens, o corpo de vocês não são mais de vocês, mas pertence ao outro. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Gravem isso no coração de vocês. Gente, e assim, para a gente encerrar, como o pecado, vamos botar assim, entrou pela negligência de uma mulher. Porque se você for olhar, o que aconteceu com Adão e Eva? Um problema que a gente falou aqui, falta de submissão da mulher. Por que quando a serpente ofereceu, a mulher não foi perguntar ao marido se era bom ou não? O que ela fez? Assumiu o papel do marido, decidiu sozinha. E o que essa mulher estava fazendo sozinha lá em volta dessa serpente? O marido deixou ela sozinha para lá. Então, a família começou o problema lá em Adão e Eva. Um problema familiar que trouxe o pecado para o mundo. Mas também uma mulher que obedeceu ao Senhor, carregou no seu ventre a salvação da humanidade. Mulher, você está na sua mão o papel de abençoar a sua casa ou de ser como Eva e amaldiçoar. Se você assumir o papel que não é seu, se você não ser submissa, se você não cuidar da sua casa, se você não ser a amante, a namorada do seu marido, você está dando abertura para o mal entrar na sua casa. Mas se você obedecer ao Senhor, você pode ser um canal de salvação para toda a sua casa. Amém? A palavra está com o pastor. Irmãos, que bom. Eu disse que Papai do Céu ia falar com a gente, não falei? Papai do Céu foi direto e reto. Eu digo que eu gosto de ver a Cristina falar, porque a Cristina usa palavras mais gentis, assim, o pastor não consegue usar essas palavras, tá? O pastor vai já detona tudo, de qualquer maneira. Então eu quero que você saia daqui, você que é menina, que ainda não é casada, aprenda o que a Cris falou, você que já é casado, você que está casando, você que está junto, aprenda porque é princípio bíblico, é princípio que funciona na nossa vida. Eu digo que autoridade, as pessoas que têm autoridade para falar é aquelas que aquilo que ela fala aconteceu na vida dela. Jesus, ele tinha autoridade para falar, não é porque ele era filho de Deus, porque o que ele pregava era o que atuava sobre a vida dele. Então, irmãos, menina e meninos que ouviram, e abre o seu coração, abre a sua vida e sai daqui com essa lição. Então, Cristina falou de como a mulher deve se portar diante do marido, como deve arrumar a casa, cuidar da sua vida, do seu corpo, dos filhos. Falou tanta coisa aqui que ela poderia abrir aqui, cada uma fazer uma palestra. Mas ela fez esse resumão, como eu fiz no outro primeiro domingo, para você, para ver se a ficha cai. Amém, igreja? Então saia daqui sabendo que você tem uma missão, que eu botei assim, a extraordinária missão de ser agora esposa, de ser mulher. Eu falei sobre a extraordinária missão de ser homem, ser pai de família, ser esposo.
Então você, menina, tem uma extraordinária missão de ser mulher e de ser esposa, que é algo valoroso. Nós vamos orar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
poder sentar nesse momento, meus irmãos. Quero chamar minha esposa, a Cristina. Lembro que há um mês atrás, eu disse que a irmã Cristina estaria trazendo uma palavra para a gente. Vocês lembram disso? Então, a gente chegou na correria da Nádia Viais, ela conseguiu preparar. E eu pensei comigo, ela não precisa nem preparar muita coisa, não. É só ela subir no altar, porque a Cristina, ela tem sido a igreja, sabe disso? A Cristina, ela é um modelo de serva, de esposa, de mãe, de tudo. Eu digo que tem dia que eu me escandalizo pela humildade que Cristina tem de estar do meu lado. Escandalizo mesmo. Porque tudo que eu penso em fazer, ela está junto. Não, bem, vamos lá. Vocês têm uma ideia, eu saí daqui na segunda, cheguei em Pouso Alegre, tinha que ir em São Paulo na quarta-feira, estava em Pouso Alegre, falei, amor, tem que ir em São Paulo. Ela falou, vamos. Não tinha roupa, eu também não tinha roupa, só estava com a do corpo, nós fomos para São Paulo. De São Paulo, eu falei, amor, agora só que eu tinha que ir para o Rio, no centro, para ver umas coisas lá. Vamos embora. A gente parou no lugar, comprou coisas para vestir. Estou imaginando. Chegamos em São Paulo, aí pegamos um trânsito maluco, chegamos lá de madrugada, o hotel que a gente ia ficar não tinha vaga mais, ficamos rodando dentro do centro do Rio para achar um lugar, achamos um lugar. E você acha que ela estava chutando as latas? Tranquilinha. Falei, amor, só que tem um problema, chegou tarde, tem que tirar o carro 8 horas da manhã. Tranquilo. 7 horas o chuveiro estava ligando. Então, é um exemplo, estou usando essa semana. Então, irmãos, ouve os exemplos de Vitor, talvez já falar, os textos que ela vai falar, não sei o que o Papai do Céu botou no coração dela, mas a Cristina, ela tem toda a autoridade para falar o que é ser esposo, o que é ser mãe, o que é estar envolvido em uma igreja, o que é ser esposa, talvez até de um pastor. Então, ela tem todo esse gabarito, mesmo com a idade que ela tem. Tá? Mesmo que nós somos novos, começamos nosso casamento muito novinho, né, amor? Nem lembro, você que era uma criança, se eu já tinha 20 anos, estava próximo disso, eu já estava casado, abençoado por Jesus, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou orar pela vida dela, né? Eu queria fazer como João Batista, não Cristina Jesus, mas eu não sou digno nem de orar por ela, eu queria que ela orasse por mim. Quando Jesus chega, João Batista fala, não, mas não sou digno de batizar o Senhor e tal, não sou digno nem de tirar a sandália dos pés do Senhor. Então, irmã, abre o coração, os homens, as meninas aí, deixa Jesus falar no coração de vocês. Vamos orar. Obrigado, Paizinho querido, pela vida da minha esposa, Cristina, qual, meu Pai, eu amo demais, meu Pai. Eu sei como ela é um instrumento teu, Senhor, sobre a nossa vida, sobre principalmente a minha vida. Eu sei, meu Pai, que quantas vezes o Espírito Santo usa ela, meu Pai, para direcionar a minha vida, em todos os aspectos. E eu te peço nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa direcionar as mulheres que estão aqui, os homens, meu Pai, através da irmã Cristina, e que ela seja aquilo que ela sempre foi e sempre ela será, porque como eu disse na oração do Nicolas, meu Pai, o Senhor já sabe desde o ventre, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um, basta nós abrirmos para esse propósito. Então, Deus, faça, meu Pai, através da irmã Cristina, Senhor, que o Espírito Santo fale em nosso coração, e que nós possamos, meu Pai, abrir o nosso coração e não endurecer ele, para ser ministrado, Senhor, pela Tua palavra e pela experiência de vida da Tua filha. No nome maravilhoso de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Falando um pouquinho da viagem, foi engraçado porque a gente saiu com a roupa do corpo, literalmente, porque a gente só ia de Pouso Alegre para a casa da minha mãe e lá tem tudo lá que eu preciso. E a gente saiu com a roupa do corpo, chegou em Pouso Alegre e falou assim, o que você acha da gente ir em São Paulo? Vamos, mãe. Aí de São Paulo, o que você acha da gente já parar no Rio, porque já é caminho, a gente para lá? Não, tudo a trabalho, tá? A gente não estava passeando. Detalhe, pequeno detalhe, né? Tudo a trabalho. E a gente parou no Rio, ficamos lá rodando. E chegou no caminho, já subi na Serra de Teresópolis, eu falei assim, nossa, foi tão divertido. Ele falou assim, eu não acredito. Eu estava achando que você estava achando isso um tédio. Eu falei, não, mas foi tão legal. Foi muito legal. Então, a gente tem que aprender, principalmente as mulheres, têm esse pequeno defeito de reclamar demais e faz disso a vida se tornar mais difícil.
A gente tem que aprender a ser feliz nas pequenas coisas, mesmo que seja trabalho, mesmo que não tenha roupa direito para vestir. Eu lembro que a gente parou no primeiro hotel, não tinha condicionador, meu cabelo virou um caos. E não, vamos dar um jeito aqui, nem que eu passe creme de mão no cabelo, e deu tudo certo. Importante é ser feliz, né, Sara? A Sara está rindo de mim ali. Importante é a gente viver bem.